Mais-valia. Ó, valor da produção, valor da riqueza gerada. Veja como a linha azul dela é bem grande. E a linha azul do salário, do pagamento do trabalhador, como estava na charge, do saquinho bem pequeno de dinheiro, é bem menor. A linha vermelha ponteada é bem maior. Ela é a diferença entre o assalariamento e a riqueza do burguês. Essa diferença é a mais-valia. Então, olha o que eu fiz aí para ti, ó. Presta atenção. A linha vermelha aparecendo, destacando a riqueza gerada pelo patrão. A linha vermelha pequena, destacando o salário. E a setazinha vermelha apontando quem? A mais-valia. Então, essa diferença aí é a mais-valia. E mais-valia, cuidado, olha aí o mouse te mostrando, ela não é lucro. Mais-valia é exploração. Ela gera o lucro burguês. Cuidado com isso aí. E aí nós temos dois tipos de mais-valia, só o João de conta, presta atenção. Absoluta e relativa. A absoluta é aquela na qual a redução salarial e maior carga de trabalho. Olha o que está acontecendo hoje com a pandemia. Muitos trabalhadores estão tendo redução de carga horária. Certo? Muitos trabalhadores estão tendo redução salarial e mantendo a carga horária. Isso é mais-valia o quê? Absoluta. Mas numa mais-valia relativa. Por exemplo, eu sou um pescador e pesco 100 quilos de peixe em 8 horas. Só que o meu patrão quer que eu pesque muito mais em 8 horas e não quer aumentar o meu salário. Ele me dá um barco melhor e uma rede maior. Com um barco melhor, uma rede maior, com melhor tecnologia, eu posso pescar mais com o mesmo salário, com a mesma carga horária. E isso é mais-valia relativa. Deu para entender? Legal? Então, dá até para fazer uma forma matemática. Mais-valia é a diferença entre a riqueza gerada pelo trabalhador ao burguês em relação ao seu salário, em relação ao seu pagamento. Isso seria a mais-valia. Aí, que não é lucro. E aí nós temos, pessoal, um entendimento do que seria esse materialismo histórico. Legal? Ó, como eu disse, a infraestrutura e a superestrutura, mais dois conceitos gerados por Marx. Para entender materialismo histórico, que é a teoria de Marx. Infraestrutura são as condições materiais de sobrevivência. É a riqueza gerada e como ela é dividida. Como é que eu faço para me vestir, para me alimentar, para estudar, para sobreviver? E quem e quantos recebem essa riqueza? Tá? Quem recebe mais, quem recebe menos. Então, é toda a riqueza gerada dentro daquela sociedade, independente de qual ela seja. E que tipo de riqueza? São as condições materiais de sobrevivência. Forma de produção e distribuição de riqueza, já dissemos. Essa é a infra, está na base, é como uma estrutura que segura a casa, certo? A superestrutura são as ideologias. A superestrutura é a moda. A superestrutura é a cultura. E dentro de cultura entra religiosidade, dentro de cultura entra tradições, um monte de coisa, tá? Também a política. Como é que esse governo é? Ele é um governo democrático? Ele é um governo republicano? É um governo monarquista? Ele é uma ditadura? Ele é de esquerda, de direita? Sei lá. Deu para entender? Então, o que Marx diz? Que a infraestrutura, ela é que determina a nossa mentalidade. É ela que determina a nossa superestrutura, em primeira instância. Porém, em segunda instância, a superestrutura, as nossas ideologias, os nossos conceitos, até os nossos preconceitos, determinam a nossa base material. Eu tenho um iPhone 100, por exemplo. Claro que não. E eu quero trocar o meu Samsung, perfeito? Ou o meu iPhone 6. Meu iPhone 6. Poxa, mas o meu iPhone 6 está funcionando legal, o meu Samsung está funcionando bacana. Ah, mas eu quero o iPhone 100 porque ele é mais legal, a moda está dizendo aí, ele tem mais possibilidades. Pô, mas tu não precisa, mas eu quero. Ou seja, a tua ideia de consumo, a ideologia de consumo é tão forte que faz com que você vá lá e compre. E faz com que a máquina, né, de mercado produza e venda mais. Então a superestrutura, a ideia de consumo, que é mental, ela movimenta a infraestrutura. E a infraestrutura movimenta a superestrutura.
É isso que vai acontecer. Elvis, mas no meio de tudo isso tem a luta de classes, claro que sim. Porque dentro de uma sociedade eu quero ter uma vida melhor, eu quero estudar. Vocês estão fazendo isso agora. Se você quer se formar, como eu disse, essa luta de classes não é só armada, ela é ideológica. Então, se eu buscar uma condição melhor de vida, eu posso ascender dentro da minha sociedade. Assim eu penso, mesmo sendo ela capitalista. Então, eu estou dentro de uma luta de classe, buscando melhores condições materiais de sobrevivência. Se eu busco melhores condições materiais de sobrevivência, é porque eu acredito que isso vai me levar a uma condição de vida melhor. Então, isso está influenciando a minha superestrutura. Então, a infraestrutura influencia super. E quem movimenta isso? Quem alavanca? Que faz isso girar? Girar é a luta de classe. Por isso é que Marx diz que a luta de classe é o motor da história. E essa roldana constante de infra influenciando a super, super influenciando a infra influenciando a super e vice-versa, ele chama de materialismo histórico. Materialismo histórico. Então, segue aí o que eu coloquei nas setinhas. Ó. A infraestrutura, setinha vermelha, ela determina o círculozinho, a superestrutura, que a superestrutura, círculozinho amarelo, vai também determinar a infraestrutura. Ou seja, isso é um movimento constante. Mas chega um momento que isso se rompe, que aí é dialética, é a mudança, é a quebra, dando origem a outro tipo de sociedade, que para Marx seria a comunista.